Tá pensando em como começar uma campanha eleitoral? Então assiste esse vídeo porque eu vou te dar 5 dicas muito bacanas que vão lhe ajudar. Meu nome é Marcelo Vitorino, eu sou consultor de campanhas eleitorais e eu já trabalhei em campanhas por todo o Brasil, nas 5 regiões, de vereança até a presidência da República. Eu já trabalho com isso há aproximadamente 20 anos, tendo feito campanhas de todos os tipos, para todos os pleitos, em todos os lugares e com recursos e condições bastante diferentes uma das outras. Dica número 1. A primeira coisa que tem que fazer é acertar o discurso. E como é que você acerta o discurso? Você tem que testar. Como é que você sabe se o que você tem a dizer é o que as pessoas estão querendo ouvir? Você pode testar isso de diversas formas. Você pode usar a internet para testar isso. Se você tem uma fanpage, por exemplo, você pode publicar um vídeo, impulsionar, ou seja, pagar um anúncio para este vídeo, para ele ser distribuído na linha do tempo das pessoas, e aí você mensura se as pessoas gostam ou não daquele conteúdo. É uma forma de testar. A segunda forma, você pode fazer o que nós chamamos de pesquisas qualitativas. Você contrata um instituto, ele monta ali o que nós chamamos de grupos focais com essas pessoas, e aí eles exibem o seu material e as pessoas opinam sobre ela. É uma forma bem mais cara do que fazer pela internet, mas é uma forma muito boa em campanhas que têm mais recursos. E tem uma terceira forma que eu uso muito, inclusive, quando tem uma campanha com pouco recurso, eu vou para o bar, eu vou para a banca de jornal, eu converso no posto de gasolina. Então eu sento nesses lugares e vou conversando com as pessoas para escutar o que elas têm a dizer da cidade, do que elas têm de perspectiva para o futuro delas. Então ali eu vou conversando e vou conseguindo perceber o que elas estão mais preocupadas. Às vezes você quer falar de emprego e as pessoas querem falar de saúde. Às vezes você quer falar de saúde e as pessoas querem falar de educação. Então você tem que acertar esse discurso antes de sair candidato. Então você começa uma campanha testando ele. A minha segunda dica é: domine o tempo. É muito comum candidatos errarem, inclusive quando eles vão se lançar candidatos. As pessoas estão ansiosas, elas querem se lançar candidatos faltando um ano para a eleição. Ninguém quer saber de eleição até os últimos 40 dias dela. Inclusive, a maior parte das pessoas só define o voto pelo candidato nas últimas 2 semanas. Você não ganha nada falando que é candidato ou candidata muito antes da eleição. Então, o que você tem que fazer? Tem que dominar o tempo. Quando as pessoas estiverem preocupadas com a eleição, aí você lança a sua candidatura. Até lá, você é uma pessoa comum, você é uma pessoa que está preocupada com a cidade, que gostaria de fazer parte da vida pública, mas se vai ser candidato ou não, isso depende de uma construção muito mais à frente. A outra coisa que eu tenho para te dizer também, ainda sobre o domínio do tempo, é essa mania que pré-candidato tem de falar que vai resolver todos os problemas do planeta antes do tempo. As pessoas, para te darem ouvidos, elas têm que estar prontas para isso. Então não adianta você, que mal conhece alguém, chegar falando como você vai resolver o problema da rua dela, do bairro, da escola, do trabalho. Isso não funciona. Você tem que lançar a sua narrativa de acordo com o relacionamento que você faz com as pessoas. Isso é o domínio do tempo. Minha terceira dica: você tem que cadastrar e motivar os seus apoiadores. Para isso você vai utilizar todos os meios possíveis e imagináveis. Você vai fazer porta a porta, com abaixo-assinado, você vai cadastrar e-mail, porque as pessoas continuam lendo e-mails. E também, não menos importante, você vai fazer listas de transmissão de WhatsApp. Isso é super importante. Essas listas podem te ajudar, porque é a forma mais rápida de você falar com as pessoas, mas para isso elas têm que estar bem organizadas. O nome, a data, qual é a lista que a pessoa está e o conteúdo que você vai mandar para ela. Aproveite o tempo que você tem para começar uma campanha já organizando esse cadastro, porque depois vai ficar muito mais fácil. Quando você não faz um cadastro desse, você conversa com a pessoa, né, durante a sua campanha. É muito difícil de você conseguir conversar com a mesma pessoa durante a mesma campanha. Então, o que você faz? Você usa esse cadastro
para você ir se comunicando com a pessoa, entendeu? Mesmo sem ter que ir presencialmente até ela. Aí é que está o negócio. Porque tem aquela máxima, né? Quem não é visto não é lembrado, e isso pesa na urna. Minha quarta dica para quem vai começar uma campanha é crie reputação. Como assim criar reputação? Não sei nem onde eu compro, o que a reputação come, como é que eu vou criar reputação? Eu vou te explicar. Você cria reputação quando você fala muito sobre um tema. Por exemplo, eu sempre atendi, durante a minha carreira, o mercado corporativo e o mercado político. Eu fazia campanha tanto para empresas, como também fazia campanhas políticas. Enquanto eu não defini que eu iria fazer só política, a minha reputação era uma, porque ela era repartida. As pessoas não sabiam se eu era uma grande referência no marketing, tanto na empresa ou na política. A partir do momento que eu defini, olha, eu não atendo mais o mercado corporativo, eu só falo de marketing político eleitoral. Mas nada. Marketing político eleitoral ou marketing político governamental. Só isso. Aí eu passei a me tornar uma referência no meu assunto. Aí as pessoas passaram a me reconhecer. Então, a reputação, ela é constituída a partir da sua profundidade de um tema, o que provavelmente vai ser difícil que você tenha profundidade em 10 temas. Imagina se assim, um médico, ele não consegue ser um super especialista em neurocirurgia ao mesmo tempo que ele é ginecologista e pediatra. Então, geralmente, eles têm uma especialidade. Você, como candidato, tem que pensar nisso também. Cria essa reputação baseada em poucas pautas. Para você ter uma ideia, candidatos a prefeito geralmente não devem passar de 5 pautas. Candidatos a vereador, entre 2 e 3 no máximo, e está de bom tamanho. Então, crie reputação restringindo o número de pautas. E minha quinta e última dica desse vídeo. Você tem que tomar muito cuidado com as suas redes sociais. Eu costumo brincar que rede social não faz ganhar eleição, mas faz perder, que é uma beleza. Então, você fazer uma publicação fora do tom, você responder um comentário de forma grosseira, você publicar um conteúdo que não esteja ali de acordo com o que o eleitor está esperando de você, pode ser um grande problema para a sua campanha. Então tome muito cuidado com as redes sociais. Você não precisa publicar conteúdo todos os dias, 5 vezes ao dia. Ou seja, não é isso. Você, numa campanha política, pode publicar somente o que é do interesse do eleitor. E aí você tem que entender o que é uma rede social. Lembrando que redes sociais são geralmente ambientes de entretenimento e relacionamento. Então você chegar muito duro e só falar de política pode ser um pouco cansativo para as pessoas. Você vai ter que arrumar uma narrativa para isso. Bom, essas eram as 5 dicas que eu tinha para te dar sobre como começar uma campanha eleitoral. Então, se você gostou desse vídeo, faz uma coisa para mim, dá o seu like e, se possível, deixa um comentário. Agora, se você precisa assistir mais materiais sobre campanha de vereador, eu fiz uma playlist com outros vídeos falando sobre vários temas e dicas que você precisa conhecer. Vai aparecer aqui numa janela do lado. Você clica nela e assiste tudo. Se você quiser conhecer o Guia do Marketing Político, tem uma janela um pouquinho mais para cima. Você clica e aí fica por dentro do melhor material para preparo de candidatos que tem no mercado. Meu nome é Marcelo Vitorino e eu te vejo no próximo vídeo.